Olá! Aqui estamos novamente com mais um encontro marcadinho aqui no canal do YouTube do Essência Master, apresentado por mim, Stefania Zonaro, psicanalista, pedagoga e escritora. E sempre é um prazer estar aqui ao meio-dia, todos os dias, aqui nessa playlist com esses temas importantes para o nosso processo e estudo da saúde mental. Esses vídeos têm a intenção de abrir realmente discussões e falarmos sobre assuntos importantes referentes à saúde mental, até inclusive para que cada um e cada uma compreenda que as questões e as dúvidas e as percepções que cada um passa faz parte do processo de uma terapia. Então, qualquer uma das sensações, sintomas ou processos que você esteja passando semelhante aos assuntos tratados nesse vídeo, você sabe que você tem um caminho a andar e a trilhar, que é o processo das terapias, enfim. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe a nossa playlist, porque com certeza cada um dos assuntos vai contribuir com esse coletivo da qual a gente faz parte. E hoje o assunto é pensamentos intrusos. A gente tem falado bastante aqui sobre a questão do pensamento, né? Então, eu convido você a acompanhar todos os vídeos aqui da playlist e compreendermos juntos e juntas que tudo começa no nosso processo do pensamento. É muito legal a gente falar sobre isso, porque isso, inclusive, vira até piada, né? As pessoas costumam levantar xiste, né? Um comentário xistoso, vamos dizer assim, que é o cômico, né? É fazer a piadinha, a piadola com relação a isso e levanta a questão do tipo. Ah, claro, eu vou ter pensamentos positivos com dívidas, com boleto para pagar, vou ter pensamentos positivos tendo que acordar cedo para trabalhar, vou ter pensamentos positivos tendo uma rotina completamente enlouquecida, né? E aí é que tá. Essa piadola, ela vai alimentando o mesmo ciclo de pensamento. Então, quando a gente fala de pensamentos intrusos, um dos grandes fatores de alimentar os pensamentos intrusos a permanecerem é o sarcasmo, a ironia, o deboche com relação a assuntos tão importantes. E por que que eu consigo falar aqui com uma certa destreza, né, sobre esse assunto, por conta de trabalhar com o processo do riso, né, o riso curativo já há mais de 24 anos. Então, compreender o universo do deboche, da ironia e do sarcasmo é fundamental para o processo da formação do palhaço, por exemplo. E é a partir do momento que a gente olha para essas formas de comunicação dentro do cômico, dentro do que é engraçado, é que muitas pessoas que estão fazendo a formação do palhaço conseguem fazer uma nova calibragem dos seus recursos emocionais. Então, o convite que eu deixo aqui é: acompanhe esse vídeo até o final, que você vai perceber que se você anda nesse caminho de usar o deboche com relação ao tipo de pensamento que você constrói, esse vídeo vai com certeza clarear bons quilowatts aí de potência para você enxergar aí mais as suas escolhas, né? Mesmo porque a gente só reconhece que a gente tem um pensamento intruso quando a gente entende sobre o ponto de vista de como que esse pensamento intruso ele vai impactar a sua saúde física. Isso é muito importante a gente entender. Enquanto a gente não compreende que o impacto destes pensamentos eles vão desencadear questões físicas, né, doenças físicas, que as doenças elas não são desencadeadas de forma externa ao corpo, mas sim interna, né? Quando eu tenho uma frequência vibracional de um pensamento intruso que ele emite ondas de vibração
para todo o meu sistema de glândulas, gerando enzimas que vão atrair determinado tipo de doenças, dores ou qualquer uma das patologias, e aí eu consigo, de fato, realmente entender que os pensamentos ruins, eles são extremamente prejudiciais à nossa saúde, tá certo? Então, vamos lá desenrolar esse assunto aqui e compreender que os pensamentos que nós temos, ele vem de uma egrégora formada por sistemas, né? Então, a gente pode pensar inicialmente no sistema familiar. Então, é onde a gente nasce, onde a gente está inserido. Aquele sistema, ele tem uma forma de pensar, uma forma de conduzir as suas decisões e os seus comportamentos, que a gente pode pegar um lugar do estudo das crenças, das superstições, a gente pode aprofundar também sobre ponto de vista de comportamentos e condutas chamadas hereditárias, né? Então, o primeiro lugar que vai moldar os nossos pensamentos, ele é o sistema familiar. E o sistema familiar expandido, e aquele sistema familiar expandido, que é formado pelo nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, tios, tias, na sua horizontalidade, e que esse sistema tem uma forma de pensar que então vai gerar um campo vibracional nessa forma de pensar, e nós vamos atrair maridos ou esposas, companheiros ou companheiras, não importa o nome que a gente dê, semelhante à vibração da onde a gente veio de origem, né? A gente só vai se diferenciar se a gente, de fato, tomar uma consciência anterior a gente começar a construir uma família. Então, por isso que é bem recomendado que antes de você se relacionar afetivamente com outras pessoas, o correto, o ideal, o mais interessante, o mais plausível seria todos fazermos terapia, né? Porque aí a gente já vai se tornar uma pessoa diferenciada, um self diferenciado, então é muito provável que eu vá atrair um sistema familiar da qual eu vou construir já com outros tipos de característica que não aquela de origem, principalmente se a de origem que eu tenho, ela é disfuncional, tá? Então, é preciso o processo de terapia para compreender se esse sistema de origem é disfuncional ou não. Depois disso, a gente tem o sistema, que é o sistema do trabalho, a sociedade no trabalho, depois o sistema de amigos. Então, tudo isso vai moldando a nossa forma de pensar. Então, a família que construímos, o nosso local de trabalho, o tipo de profissão que escolhemos, mas não fica só por aí, não fica só neste universo terreno, né? Dessa vida que temos agora, nessa linha temporal do nosso nascimento até os dias de hoje. Não fica apenas só esse lugar que vai influenciar o processo de pensamento, tá? Eu preciso olhar a minha linha temporal. Quando eu falo de linha temporal, olha aí, essas linhas, essas bolinhas, essas interligações, elas parecem, e eu trouxe esse desenho propositadamente, mas elas parecem os neurônios, né? O nosso processo de todo o sistema neural, ele aparenta, né? Esse desenho aparenta essas conexões neurais. Mas eu vou um pouquinho mais além. Essas conexões neurais a gente também tem no planeta Terra. E a gente também tem outras hipóteses e possibilidades das galáxias. E também de outras dimensões. Então, é muita. Aí eu vou puxar aqui um lugar da gente procurar um processo de amadurecimento das nossas percepções e compreender que no nosso. Abrir a nossa mentalidade, a nossa consciência e compreender que nós dividimos, né? O planeta Terra, o ser humano, ele divide o espaço galáctico com muitos outros seres e muitas outras manifestações também de vida. E que essas manifestações fazem parte de um sistema, o sistema galáctico.
E aí, esse sistema também influencia a nossa forma de pensar, né? Como eu já mencionei em vídeos anteriores, o nosso cérebro não é uma tecnologia apenas terrena. Então, ele se conecta através dessas ondas vibracionais eletromagnéticas também com outras linhas temporais do sistema que a gente vive aí, esse sistema galáctico, certo? Tudo bem? Então, a gente recebe às vezes um pensamento que a gente não sabe de onde ele vem. A gente não sabe da raiz. É como se a gente puxasse uma percepção, uma leitura de compreender da onde vem esse pensamento e a gente de fato não conseguisse. E isso aqui no meu método, por que eu trabalho aqui no meu método com esse lugar, né? Porque aqui eu trabalho muito com o simbolismo. O simbolismo, ele vai conversar diretamente com o meu inconsciente, que é a base do trabalho aqui do Essência Master, e também é fundamentalmente a base do processo de formação do riso curativo, que é os símbolos que vão provocar o riso, o cômico, que vão provocar o estado de presença, triangulação dentro do teatro, que vai gerar a comunicação. Então, cada pensamento que a gente forma de forma, como a gente pode dizer assim, com a fala, formando um pensamento, trazendo uma certa racionalidade, antes disso ele tem um símbolo, né? Então, quando alguma coisa me atravessa e que vai me conectar a alguma era, alguma outra dimensão ou a minha infância, ele vem e se apresenta como um símbolo. E aí esse símbolo que sim, há uma tentativa minha de desvendar esse símbolo. Então ele vem a partir de sonhos, por exemplo. O sonho é extremamente simbólico. Ele vem a partir de um déjà vu também. Ele vem a partir de um livro que chega na minha mão. Então, tudo isso que vai acontecendo, o sonho, o déjà vu, o livro, uma música, ele tem a função de despertar a minha consciência. Lembra que eu falei que o pensamento, eu só consigo identificar que o pensamento ele é intruso, ele é intrusivo, se eu tenho percepção de que eu estou pensando, né? Se eu deixo os pensamentos intrusos entrarem na minha mente de forma não nada reflexivo, né? Ele vai entrar, ele vai passar e transpassar sempre por meio do simbólico. E o simbólico ele sempre vai ser atraído para mim de acordo com a minha linha temporal construída, não a original, mas a construída, que eu já explico em outros vídeos também sobre a linha temporal original. Então a linha temporal original é uma, ela vai representar a minha história de vida aqui. A linha temporal que não é original, ela vai estar sempre permeada da formação de outras histórias e impactados com os traumas emocionais. Por isso que muitas vezes a gente repete relacionamentos afetivos iguais. Então é como se a gente olhasse para a nossa linha de relacionamento e percebesse: esse relacionamento tinha uma característica física e comportamental. Daí o segundo relacionamento que a gente tem, quando a gente vai fazer um estudo dentro da terapia, a gente percebe que ele também tem uma característica comportamental semelhante. Aí o terceiro relacionamento, ele vai ter uma característica emocional semelhante ao comportamento do anterior e a forma de pensar do primeiro, tá? Então, quando eu faço um atendimento que a gente começa pela linha do relacionamento, por que eu começo por essa linha? Porque exatamente nela eu já vou desenhando como é que é o sistema de crença desta pessoa. Então, a partir da linha de relacionamento dela, eu consigo encontrar simbolicamente quais são os tipos de conduta e comportamento que aquela pessoa alimenta nela. E aquele tipo de comportamento, de acordo com os relacionamentos afetivos, ele pode ser um processo de equilíbrio, como pode ser um processo de adoecimento, né? Porque a forma como a gente se relaciona com o processo afetivo, com a afetividade, com o relacionamento conjugal,
ele vai representar o pensamento que eu tenho lá no meu sistema, o meu sistema de origem. Ele é a mesma, a vibração é a mesma. Então, eu estudando inicialmente o relacionamento afetivo, eu já tenho muitos indícios simbólicos de como que é a formação do pensamento do sistema que essa pessoa veio e faz parte. E esse pensamento, ele pode sim estar trazendo doença física para essa pessoa. Doença nos ossos, doença na pele, doença nos órgãos, né? Porque vou trabalhar exatamente com corpo, mente e espírito. Então, lembra que eu falei que o cérebro não é uma tecnologia só terrena? Então, existe uma conexão dentro do nosso cérebro, que é a nossa pineal, ela se conecta com toda as nossas linhas temporais que já vivemos, que vivemos concomitante e dentro aprofundamente de eras, de dimensões. Então, essa nossa pineal, ela é uma antena de rádio que vai captar muitas dimensões, né? E essas captações, de acordo quando ela chega na nossa consciência aqui, nessa que estamos falando, dependendo da calibragem, dependendo de como ela está sintonizada, se está com pensamentos mais densos, mais entristecidos, você pode ter certeza que a realidade que vai construir na minha mente é uma realidade de acionar o meu cérebro primitivo. E quando ele acionar o cérebro primitivo, ele vai conversar com todas as nossas glândulas. Ele quem? A nossa mente. Então, tudo que a gente fizer e que a gente receber de impacto nas nossas formas de falar, nas nossas condutas, nos nossos relacionamentos e o que acontece com o nosso corpo físico, ele tudo começa na nossa mente. E antes de tomar conta da nossa mente consciente e inconsciente, o primeiro filtro é a pineal. Então, é onde a gente tem a conexão com o espírito. O que acontece com a medicina tradicional ocidental? Ela desconectou a leitura com esse processo da pineal. Agora a gente começa a ver alguns setores da medicina também levando em consideração os materiais emocionais, que é o que vai gerar a partir do funcionamento dessa pineal. Então, como que funciona? Vou dar um exemplo rápido. Quando eu recebo uma intuição, e essa intuição chega na minha mente, e eu tenho, não estou equilibrada num pensamento mais sutil, eu tenho bastante preocupação, eu tenho uma mentalidade mais preocupada, então quando aquela intuição chega, a primeira ação que eu tenho é duvidar dela. Eu duvido, questiono, eu quero comprovações, eu acho que não é bem daquele jeito, e eu acabo deixando de lado essa intuição e construo uma outra forma para manusear com aquela situação, tá? Então, por exemplo, você está caminhando numa rua e aí você ouve, né? Não numa forma física, mas uma forma vibracional, a palavra mude de rua. Aí a gente ouve essa frase, essa palavra, e às vezes a gente muda. A gente muda de rua e, como nada aconteceu, passa despercebido. Por outro lado, existem momentos que a gente ouve, mude de rua, e eu ignoro a situação e permaneço naquela rua, e daí algo acontece, né? Um assalto, um acidente, alguma coisa acontece. E aí, se eu não estiver equilibrada para compreender que eu recebi uma intuição, mas eu não segui, eu entro no looping de pensamentos de medo. Então, eu vou começar a ter medo de andar na rua à noite, eu vou ter medo de andar sozinha, eu vou criar esses medos e vou alimentar e vou estar sempre no processo do modo primitivo. E aí o convite é assim, eu ouvi a intuição, mas eu não levei em consideração. Por que eu não levei em consideração? Porque eu, na minha calibragem lá da pineal, dos meus pensamentos, não estão em coerência com
um movimento de tranquilidade, de paz, de alegria, de harmonia, porque eu tenho muito mais preocupação. Então, o que são os pensamentos intrusos? São os pensamentos onde eu ignoro a intuição, e aí eu fico somente com a preocupação. E a intuição, ela vem na conexão com o processo do espírito, no processo espiritual. Então, eu preciso manter o mais calmo, mais tranquilo, o ter atitudes mais assertivas, manter uma rotina mais adequada, um planejamento mais equilibrado, uma busca para o meu propósito de vida, trabalhar de forma coerente em direção ao propósito de vida, que eu vou cada vez com mais facilidade escutando a intuição, escutando a intuição. E aí eu vou, quanto mais eu escuto a intuição, menos pensamento de preocupação eu tenho. Ao contrário, se o pensamento ele é muito de preocupação, a pineal recebe essa vibração de preocupação, conversa com o meu hipotálamo. Então, como é que ela conversa? Por vibração. Ela manda uma vibração para o hipotálamo que vai dizer assim: estamos em perigo. E aí ele vai comunicar com todas as glândulas do nosso corpo, dizendo para a gente entrar no processo de lutar ou fugir. Mas muitas das vezes a minha preocupação é com o não ter o dinheiro para pagar o boleto. E aí que vem elas, né? No processo de pagar os boletos, eu não preciso nem lutar nem fugir. O que eu preciso? Eu preciso de paz, de intuição para fazer um novo replanejamento financeiro, pensar aonde eu estou investindo o meu dinheiro, por que eu estou gastando mais do que eu tenho para saldar esses boletos, como que eu estou direcionando os meus ganhos, olhar para o equilíbrio do masculino e feminino, porque quando eu falo masculino e feminino, eu estou falando da energia mesmo, de planejar e de executar, de ganhar o dinheiro e de manter o dinheiro, tá? De fazer esse dinheiro trabalhar em prol. E para isso eu preciso desse equilíbrio do masculino, do feminino, reconhecer o meu propósito de vida, trabalhar em prol desse propósito de vida, entrar em processo de meditação, estar mais centrado, parar de lutar, de questionar constantemente tudo, porque aí é um cérebro preocupado, né? Eu preciso começar a confiar nessa minha intuição, para que a minha mente possa se equilibrar entre o consciente e o inconsciente e meu corpo tenha saúde. E aí eu chego no corpo, por exemplo. Então, se eu não estou conectado ao espírito, ele vai entrar numa vibração de preocupação, a minha mente vai receber esta informação por através do hipotálamo, que vai mandar informação de perigo para todas as glândulas, que vai começar a funcionar produzindo enzimas tóxicas no nosso corpo. Então, a energia da preocupação pode ser porque você já foi magoada ou porque você já foi assaltada. Então, a preocupação ela vem de uma mágoa. Então, ela vai criar situações onde a mágoa gerará doença no corpo físico. Essa preocupação vem de uma raiva. Então, ela vai gerar também doenças conectadas à raiva. É de uma tristeza. Ela vai gerar doenças no corpo físico relacionadas à tristeza. Então, o que a gente precisa compreender? Que alinhar esse meu cérebro consciente com o inconsciente depende do meu pensamento. Se eu continuar tendo pensamentos intrusos, eu não consigo relaxamento para que o meu corpo possa produzir outros tipos de produtos que vão circular no meu sangue que não sejam enzimas tóxicas, mas eu preciso mudar o meu pensamento. Ou seja, não tem nada a ver de mantermos um pensamento positivo mesmo estando no problema, mas sim começar a compreender que se um problema existe, ele foi criado por um mau uso das minhas energias. Então eu preciso compreender onde eu fiz um mau uso das minhas energias para voltar a equilibrá-las, percebe? Bom, por que acontece essa coisa de eu ter que pensar novamente nas minhas condutas e comportamentos? Porque quando a gente fala de hormônios,
e neurotransmissor, ele vai funcionar através do pensamento. Quando a gente fala muito, né, da importância da dopamina, da endorfina, para o prazer, para a alegria, para a motivação, a melatonina para ter uma boa noite de sono, para recuperar, para fazer toda a calibragem dos meus órgãos, dos meus campos de energia. Eu preciso dos hormônios. Os hormônios, quando a gente vai falar os hormônios ele vem da palavra humor, tá? Então, olha só, quanto melhor de humor eu estiver, melhor eu vou ter pensamentos de confiança, de fé, de esperança, de replanejar rotas, de buscar ajuda mesmo. Então, melhor eu vou ter um caminho para sair da situação de produzir enzimas tóxicas para produzir elementos de cura para o meu sangue, tá? Então, quando eu falo de hormônios, eu estou falando de humor. Ou seja, os pensamentos que eu tenho de bom humor trazem melhoria para a saúde. Os pensamentos que eu tenho baseados no mau humor trazem doença para a saúde, tá? Porque daí ele vai afetar exatamente o mau humor afeta o tipo de pensamento que eu tenho, que vai afetar toda a conexão vibracional e que daí os meus neurotransmissores eles vão produzir enzimas tóxicas ao invés de enzimas de cura, tá? O que a gente precisa fazer? Exercícios, né? Então, eu coloquei aí dois orientais, né? Então, a gente tem essa premissa, né? Que o oriental tem uma saúde mais duradoura, né? Porque eles trabalham muito com a medicina baseada nas emoções, né? E aí a gente está vendo uma demonstração do Tai Chi, que o Tai Chi é uma manipulação de energia, né? Que está aqui externa ao nosso corpo e também a nossa energia interna. Ou o exercício, né? Quando a gente pensa em exercício, a gente só pensa em exercício de impacto, que faz correr, acelerar o coração. Mas, por exemplo, a prática do Tai Chi Chuan, você faz todo o trabalho que você tem que fazer para gerar uma dopamina, por exemplo. Então, você melhora a circulação, melhora a articulação, melhora a flexibilidade. Pessoas mais flexíveis, corporalmente falando, sabe? A pessoa que consegue sentar no chão, cruzar a perna, fazer um alongamento. Isso não é à toa, né? Não é que um consegue e o outro não consegue. Mas aquele que consegue, ele tem um pensamento mais flexível. Ele consegue fazer mudanças quando necessário. Ele consegue ouvir quando é preciso ouvir, ele consegue fazer construir um novo tipo de planejamento. As pessoas que têm menos flexibilidade corporal, elas são muito mais teimosas, por exemplo. E quanto mais teimoso eu for, mais insistente nos pensamentos intrusos eu serei. E quanto mais insistente, mais desequilíbrio eu vou gerar no funcionamento do meu corpo e que vai se instalar em doenças, né? Então, o que eu tenho que fazer além de, por exemplo, praticar um Tai Chi Chuan? Eu preciso trabalhar a respiração, que você, inclusive, trabalha com o Tai Chi Chuan. Por quê? Nós estamos falando aqui que os pensamentos intrusivos é aquele que vai gerar uma doença para o meu corpo físico, porque justamente ele que gera um desequilíbrio de enzimas tóxicas no meu sangue. Então, a gente está dizendo que então a nossa mente controla o nosso corpo, né? O que eu penso vai gerar saúde ou doença. Tá, mas e o que controla a nossa mente? Porque a nossa mente controla o nosso corpo. E o que controla a nossa mente? É a respiração. A respiração, quando eu faço ela no Tai Chi, no Qigong ou na meditação, o que eu estou fazendo? Eu estou entrando no estado de presença, eu estou reequilibrando meu processo de pensamento, eu estou trazendo um pensamento de confiança, olhando para o interno, para esse mundo interno, me conectando com a espiritualidade através dessa respiração, onde eu vou
construir novos pensamentos e que então a minha pineal ela vai se calibrar com novos pensamentos mais sutis, mais amorosos, mais tranquilos, mais alegres, mais gentis. Portanto, eu vou começar a aliviar o meu sistema nervoso central e todas as informações que vão para todas as glândulas, né? Então, nosso vídeo de hoje, a ideia foi construir essa linha, esse caminho em direção ao processo de saúde física e construindo a partir de uma mudança de pensamento. Então, aqui não tem a ver da gente ter pensamentos mentirosos de prosperidade, mas sim de pensamentos reais, tá certo? Então, hoje eu me despeço por aqui com o nariz desses bichinhos lindos, para você lembrar sempre da importância de respirar para calibrar o seu corpo físico e emocional. E até o nosso próximo vídeo, que vem ao ar todos os dias, ao meio-dia, aqui pelo canal do Essência Master. Um grande abraço!